Olá pessoal, hoje vamos ver a história do Michael de Santa. Eu postei a história do Franklin uma hora atrás, e agora vou postar a do Michael, então espero que gostem. Já deixa o like e se inscrevam, ficam com o vídeo. Michael nasceu em 1965 ou 1968, supostamente em Carcer City, e lá ele teve uma infância difícil, devido a seu pai ser alcoólatra, e pelo fato de que ele o abusava fisicamente. Ele passou a juventude na rua, cometendo pequenos furtos para sobreviver, como ele mesmo diz no modo história do jogo. Diferente dos outros protagonistas, o único lugar onde Michael se dava bem era na escola. Ele era inteligente e um excelente atleta. Michael jogava futebol americano como quarterback e muitos achavam que ele devia seguir com essa carreira, porém Michael era muito temperamental e vivia batendo nos outros jogadores, o que o fez ser expulso de muitas escolas. 1. Vida criminosa. Ele cresceu e começou a fazer roubos maiores. Aos 20 anos, ele já havia sido preso 2 vezes. Em uma dessas vezes, Michael conheceu Trevor Phillips, um jovem que foi expulso da aeronáutica canadense por não ter sido aprovado no exame psicológico, sendo condenado a nunca pilotar um avião. Michael ajudou Trevor, que não tinha para onde ir, ensinando a cometer furtos e roubos. Junto com seu parceiro, Trevor conheceu Boad Snyder e fizeram uma equipe. Michael também conheceu Leston Quest. Ele tinha síndrome de Asperger, mas era bem inteligente e fixado em computação e planejamento. Ele acaba virando muito amigo de Leston, que mais tarde serviu como o cabeça do time. Os 4 juntos eram um time quase imparável, até que um dia Michael conheceu uma stripper chamada Amanda, quem se apaixonou e casou após um tempo, afastando-a de sua profissão. Junto com Amanda, Michael teve 2 filhos, Tracy Townley e Jamie Townley. Vendo que agora ele tinha uma família, Michael diminuiu sua frequência de roubos. Ele ainda os praticava, mas bem menos do que antes, o que fez Boad se estressar e até querer matá-lo, mas Trevor não aceitava isso. Em um certo dia, Michael estava em um bar, e lá ele conheceu um agente do FAB, chamado Dave Noran. Eles de certa forma viraram amigos, e Dave faz uma proposta para Michael mudar de vida. Ele só precisava fazer mais um grande assalto. Lá ele iria ir até um certo ponto de North Yankton, e levaria um tiro de mentira. Então ele iria fingir sua morte. Dave recebia os créditos por ter matado Michael, já que ele era muito procurado, e Michael fugiria para Los Santos, e mudaria o seu sobrenome para de Santa. Michael então aceita e prepara seu último golpe. 2. Prólogo. Michael, Trevor e Boad começam o assalto ao banco da segurança Bobcat, perto de Ludendorff em North Yankton. Lá eles fogem de carro, mas o piloto de fuga morre. Michael assume então o volante. Lá eles sofrem um acidente de carro por terem batido em um trem, e chegam em uma fazenda local. Lá, Boad leva um tiro, e Michael percebe que foi Dave. Trevor toma cobertura, e Michael recebe seu tiro falso, e finge sua morte. Trevor foge e mais tarde ouve que Boad estava em uma penitenciária federal, mas isso era um plano de Dave para ele se acalmar, já que Boad não sobreviveu ao tiro. Trevor se muda para Blaine County e conhece Oni Wayne. Juntos eles montam a Trevor Phillips Enterprises para arrecadar dinheiro e tirar Boad da cadeia. Então, Michael se muda para Los Santos mais tarde. Esse é Michael durante o roubo de North Yankton. 3. Vida pessoal em Los Santos. Durante 9 anos, Michael estava bem de vida, com $10.000 na sua conta todo mês, e morando em uma grande mansão em Rockford Hills. Mas com o tempo, sua poupança começou a acabar, e sua família foi desmoronando. Tracy virou uma menina de mente fraca, que só quer ficar famosa, não importa como. Jamie virou um gamer drogado, e nunca arranjou um emprego. Mesmo tendo 20 anos, Amanda acabou virando uma senhora em crise de meia-idade toda plastificada, tentando se rejuvenescer. Um dia Michael foi a um clube de striptease e Amanda o pegou no flagra. Desde então ambos vivem se traindo. Michael começou a ir a um psiquiatra famoso na cidade, chamado Eziah Friedlander, para se tratar, já que seus problemas estavam aumentando, e ele andava descontrolado. Um dia, Michael conhece Franklin Clinton, um jovem garoto, que vê no crime a possibilidade de uma vida melhor. Ele estava tentando pegar de volta o carro que Jamie comprou sem mesmo ter dinheiro. Michael pede ao garoto para levá-lo ao seu chefe, Semi Etarian, e lá ele o espanca,
Franklin então começa a andar um pouco mais com Michael, já que após esse incidente, Semien demitiu Franklin, e ele ficou desempregado. Michael começa a ter uma visão paterna de Franklin, e ele o mesmo de Michael. Um dia Michael pegou sua esposa, traindo com um treinador de tênis. Furioso com a traição de sua mulher, Michael persegue junto com Franklin, que queria ajudar. Ambos destroem o que ele pensava ser a casa do professor, mas na verdade era a casa do chefe do cartel de LS, Morten Madrazo. Madrazo espanca Michael e o ameaça para que pague os danos da propriedade, que é avaliada em $2 milhões. Sem opção, Michael aceita. 4. O golpe à joalheria. Para levantar o dinheiro, Michael então decide voltar à ativa, com a ajuda de Leston Quest, que também estava em Los Santos. Para isso ele e Leston armam um assalto a uma joalheria, que lhes renderiam muito dinheiro. Michael convida Franklin, pois o garoto sempre vivia sem dinheiro, e estava cansado disso, então eles preparam o golpe. Este é Michael armando o golpe com a equipe novata. Michael e Leston escolhem a equipe, a forma como vão invadir e começar o golpe. Tudo dá certo, e Michael e Franklin ficam animados com isso. Então Michael diz a Franklin que vai arranjar algo muito maior para ele, e Franklin se impressiona, já que o golpe da joalheria lhe rendeu o maior dinheiro da sua vida. 5. O reencontro de amigos. Michael espera a poeira baixar em sua casa, e Dave Norton lhe visita, dizendo que o golpe parou no televisão, e que se Trevor descobrir que Michael está vivo, ele vai estar completamente fodido, pois Trevor pensou que o Michael morreu em North Yankton, mas Michael ignora o aviso. Após 2 a 3 dias, Trevor entra em sua casa. Michael estava no momento discutindo com Amanda e Jamie. Eles conversam um pouco e Trevor ajuda Michael com sua filha Tracy, que estava sendo envergonhada na televisão. Após isso, Michael, Trevor e Franklin começam a realizar grandes assaltos juntos, até que a família de Michael o abandona temporariamente, e Michael obrigatoriamente começa a trabalhar para o FAB, mais especificamente para Steve Hans, o chefe de Dave Norton, já que após o golpe da joalheria, Steve poderia prender Michael e Franklin. Aqui está uma imagem de Franklin, Michael e Trevor. Ao fazer alguns favores para o FAB, Michael conhece Devin Weston, um dos mais ricos de Los Santos. Ele pede favores aos três, e faz Michael conhecer o produtor de cinema Solomon Richards. Após conhecer Solomon, Michael vira seu associado, e se torna produtor de seu último filme, O Colapso. Morten Madrazo então liga para Michael, e pede a ele um favor. Michael e Trevor vão até ele e cumprem esse favor, porém Morten não os paga, o que faz Trevor sequestrar sua esposa, e terem que ficar em Blenantry, até a poeira abaixar. Lá Michael ajuda Trevor com alguns negócios da sua empresa, e ambos fazem mais um golpe para arrecadar dinheiro ao FAB. 6. Descobrindo a verdade. Michael e Trevor voltam a Los Santos, e lá Trevor discute com Michael. Então ele pergunta a Michael sobre quem estava enterrado no seu caixão em North Yankton. Trevor começa a correr até a sua pista de pouso em Blenantry, e Michael, assustado, corre para o aeroporto, com medo de que Trevor tenha descoberto quem estava no caixão. Ambos chegam até o cemitério, e Trevor desenterra o túmulo de Michael, encontrando o corpo de Boad enterrado lá. Então uma facção chinesa que Trevor tinha acabado entra no cemitério, e captura Michael, acreditando ser o namorado de Trevor. Ao descobrir que ele não era o namorado de Trevor, os chineses tentam executá-lo, mas Franklin o salva. Após toda essa confusão, Michael diz a verdade a Franklin sobre o que aconteceu em North Yankton, e ambos se despedem. Michael então vai até Solomon e vê Devin Weston tentando roubar a cópia do filme, O Colapso. Michael se enfurece e segue a secretária de Devin que estava com o filme. Ela vai ao aeroporto, e de lá, ela foge a pé, mas é sugada por uma turbina e morre, mas Michael fica com o filme. Após isso, a família de Michael volta para casa, e ele conversa com Amanda. Ambos prometem que serão fiéis um com o outro, e que vão superar isso. Jamie começa a ir atrás de um emprego, e Tracy começa a fazer faculdade. 7. Confrontando o FAB. Dave chama Michael para uma conversa, e lá Steve Hans aparece e rende os dois. Então a OA aparece e rende os 4. Mas após isso, a Merriweather Security aparece e rende todos. Um tiroteio se inicia, e Trevor salva a todos. Ele diz a Michael que eles irão fazer o grande golpe, e que se desse certo,
Trevor o deixava em paz. Então Michael, Franklin, Trevor e Leston armam um golpe ao Union Depository, onde levariam 200 milhões de dólares em barras de ouro. Após isso, Franklin chama Trevor e Michael para ajudá-lo, pois ele estava com um problema. Lamar foi capturado por balas e deixado em Paleto Bay, como refém. Michael e Trevor o ajudam, mas discutem o tempo todo. 9. O grande golpe. Trevor chama Leston, Michael e Franklin ao Vanilla Unicorn, uma boate de striptease onde ele estava morando junto com Wayne para preparar o golpe. Eles escolhem a tática, a equipe, e armam tudo. Após preparar o golpe, Michael, Trevor e Franklin, junto com sua equipe, o cometem. Ao completá-lo, eles se encontram na casa de Michael, onde mais uma vez, Michael e Trevor discutem. Isso faz Franklin ir embora sem comemorar. 9. O final. Em casa, Franklin recebe uma campainha, e Devin Weston pede para ele apagar Michael. Franklin, no entanto, intervém já que Steve Haynes e Dave Norton já haviam pedido para apagar Trevor, um pouco antes do grande golpe. Então é dado a escolha ao jogador, de matar um dos dois, ou salvar ambos, matando alguns inimigos de ambos personagens, e o próprio Devin Weston. Franklin liga para Leston, e pede para ele o ajudar. Leston então diz que Steve está prestes a ser demitido pela confusão que ele havia causado com Dave e Michael, e Devin Weston detém uma parte das ações da Merriweather Security, e ambos queriam saber sobre o ouro do Union Depository. Então Franklin, Michael e Trevor vão até uma siderúrgica, e Leston manda uma mensagem anônima a Devin para ir até lá. Após enfrentar os soldados da Merriweather, eles resolvem limpar as pontas soltas. Eles apagariam todos que ferraram com ele durante suas jornadas: Harold Joseph, Steve Haynes e os chineses que tentaram matar Michael. Após isso, Trevor captura Devin em sua mansão e o leva a um penhasco, onde ele tem seu momento final. Os três empurram o carro onde Trevor o deixou no porta-malas e Devin morre na queda. Os três decidem que continuariam aquilo como amigos, e o jogo acaba. Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado da história do Michael Townley, e amanhã teremos a história do Trevor Phillips. Então deixa o like e se inscreva no canal e falou!